Na vida, sua melhor escolha sempre será aquela que o aproxima de Jesus. Olá, bom dia. Hoje é dia 19 de junho. Eu estou aqui novamente para o nosso devocional. Então vamos diretamente para a nossa leitura. E o tema é a melhor parte. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Lucas 10:40. Você tem conseguido repousar tranquilamente nas últimas noites? Ou tem sido perseguido por preocupações que parecem intermináveis? A narrativa bíblica de Marta e Maria nos oferece um reflexo profundo sobre como nossas prioridades podem nos desviar do essencial, mergulhando-nos em inquietações desnecessárias. Muitas vezes, nos vemos no papel de Marta, consumidos por deveres e afazeres, perdendo de vista o que verdadeiramente importa. Jesus, ao ser abordado por Marta, entrega uma resposta profunda e que nos ensina muito. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. Essa resposta nos convida a refletir. Será que as inquietações e preocupações têm solucionado nossos problemas? A realidade é que tais sentimentos apenas nos afastam do que é verdadeiramente valioso. Não conheço todas as suas lutas e dificuldades pessoais, mas posso afirmar com confiança que o mesmo Jesus que compartilhou aquele momento com Marta e Maria está acessível, importa-se profundamente com suas lutas e deseja um relacionamento genuíno com você. Embora servir àqueles que estão ao nosso redor seja uma expressão nobre de fé, é o seu relacionamento pessoal com Jesus que sustenta sua alma. Se você tem se sentido sobrecarregado, solitário, clamando por ajuda sem ver mudanças, eu o encorajo a escolher a boa parte e passar seu tempo aos pés de Jesus. Permita que ele acalme seu coração, realinhe sua rota e o envolva com o seu amor, pois este é o caminho para uma vida verdadeiramente feliz. Palavra-chave de hoje: prioridades. Leitura bíblica, Esdras 5. Esdras 5. A reconstrução do templo. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setai-Bozenai, e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: Quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem essas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas, e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta. O relatório que Tatenai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: Ao rei Dario, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então, nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes, para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho.
Eles responderam: Nós somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído, e o povo foi levado para a Babilônia. Mas, no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então, Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar ao rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois, nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Primeira coisa, eu gostaria de pedir desculpa. Ontem, na leitura de ontem, Esdras, ele tem 24 versículos e eu li apenas até o 23. E o que acontece? Hoje, no capítulo 5, ao invés de eu começar pelo capítulo 5, versículo 1, eu acabei começando no capítulo 4, versículo 24, que era o último versículo, que era justamente que fala da reconstrução do templo. Então, me desculpa, ontem eu estava distraído, não sei o que aconteceu, mas eu parei no versículo 23 por algum motivo, eu não sei qual, mas acabei parando. Só hoje, quando eu fui ler a Bíblia novamente, é que eu percebi que eu tinha parado um versículo antes do término, tá? Então eu peço desculpas. E hoje eu comecei do versículo 24, tá bom? E aí logo em seguida já entrei no capítulo 5, tá legal? Então, tanto se juntar o vídeo de ontem e o vídeo de hoje, nós vamos ter aí o capítulo 4 e o 5 completos. Tá legal? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de pedir desculpa. Segundo, sobre o assunto de hoje, né? A melhor parte. Hoje é o tema do devocional hoje é sobre a melhor parte. Eu gosto muito dessa parte da história de Jesus, que a Marta tá lá toda ocupada, fazendo tudo que ela achava que deveria fazer, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, e estava apreciando tudo aquilo que Jesus falava. Ela estava ouvindo Jesus e ela estava absorvendo todas as informações que ele dava. Ela estava alimentando tanto a mente, a alma, o corpo dela com as palavras de Jesus. Enquanto Marta, ela estava preocupada em fazer a comida, em limpar a casa, em organizar tudo para que todos os apóstolos que estavam com Jesus tivessem um banquete e pudessem se alimentar. Eu acho que as duas coisas são válidas, né? Tanto Marta estava toda ocupada querendo dar o melhor dela, de uma forma, só que ela não estava prestando atenção no que Jesus estava falando. Se ela soubesse que Jesus ia morrer, ia ser crucificado, pouco tempo depois, não vou falar disso porque eu não sei quanto tempo foi, mas se ela soubesse que Jesus ia ser crucificado pouco tempo depois, com certeza ela não estaria preocupada em arrumar a casa e em fazer o banquete para servir a ele. Ela estaria sentada aos pés dele, ouvindo cada palavra que ele dizia. Bom, hoje, nós sabemos o que aconteceu com Jesus, então fica fácil olhar para Marta e falar o que ela deveria ter feito, né? O difícil é estar no lugar da Marta. Imagina você recebendo Jesus na sua casa. Você vai querer dar o seu melhor para ele, você vai querer a casa limpa, você vai querer a mesa cheia de coisa, você vai querer fazer um punhado de comida. E lembrando que naquela época a comida ela era plantada, ela era colhida, a farinha não existia, você não ia no mercado comprar farinha, você tinha que fazer a farinha. Então, ou seja, a Marta tinha muito trabalho para poder fazer um pão. Hoje em dia a gente compra o pão pronto, né? Mas isso não existia naquela época. Então,
eu entendo, né, qual que era a lição que Jesus queria passar, que ela deveria estar sentada ouvindo ele, porque a mensagem dele era muito maior do que o que ela estava fazendo, era muito mais importante. Essa deveria ser a prioridade dela. E eu acredito que essa deva ser a nossa prioridade, nos alimentar com o pão que vem do céu, não nos alimentar com o pão que vem da terra, ou ficar preocupado com picuinhas, preocupado se as coisas estão ou não estão organizadas. Também não estou dizendo que também não dá para entender isso aqui de outra forma. Tem gente que vai olhar para isso aqui e falar, então não vou mais limpar a minha casa, não vou mais cuidar da minha família, vou simplesmente ficar o dia todo lendo a Bíblia e escutando palavras de Deus. Também não dá, né? Até porque hoje em dia você pode dar play em um vídeo, em um áudio e ouvir as palavras de Deus também, enquanto você limpa a sua casa. Então isso não é uma desculpa, né? Não podemos aceitar isso como uma desculpa também. Vou viver só da palavra de Deus e não vou fazer mais nada na minha vida. Também não funciona, beleza? Tem que ter um equilíbrio. Acredito que a vida ela tem que ser o caminho do meio. Ela tem que ter um equilíbrio. Então a gente não pode nem fazer coisas demais, nem coisas de menos. A gente precisa procurar um equilíbrio. Aposto que se a gente continua lendo a Bíblia, a gente já leu antes também, a gente vai encontrar passagens onde Jesus diz que tem que botar a mão na massa, tem que correr atrás. Não adianta nada você querer que os céus se abram e façam tudo a seu favor, sem você fazer nada da sua vida. Também não é verdade. Tá legal? Então, muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.